Você já conversou com seu corpo como se ele pudesse te ouvir? Talvez você não saiba, mas suas palavras têm um poder que vai além do físico. Provérbios 18:21 nos adverte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Essa declaração não é simbólica, é uma verdade espiritual que muitos ignoram. Hoje vamos ver como nossas palavras podem ser o princípio de cura ou destruição para nosso próprio corpo. Vamos te mostrar como ativar a restauração interior por meio de declarações alinhadas com a palavra de Deus. Não se trata de magia nem de autossugestão, mas de entender o design divino que une corpo, alma e espírito em um propósito de vida plena. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você quando escolhe falar vida sobre si mesmo? Você já pensou que suas próprias palavras podem estar afetando sua saúde sem que você perceba? A maioria das pessoas não se dá conta. Mas o que você diz sobre si mesmo não apenas revela como você pensa, revela como você está programando seu corpo diariamente. Cada frase que você pronuncia não carrega apenas uma carga emocional, mas também uma carga espiritual. E se suas palavras estão contra a verdade que Deus declarou sobre você, então você está usando sua boca como uma arma contra a sua própria restauração. Provérbios 18:21 diz com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Esse versículo não é uma metáfora poética, é um alerta direto e uma chave poderosa para aqueles que decidem viver no design divino. O que você pronuncia com sua língua molda, não apenas suas emoções e pensamentos, mas também as células, órgãos e sistemas do seu corpo. Porque seu corpo não é uma entidade independente, é o templo do Espírito Santo e responde à voz de quem o habita. Deus não criou a linguagem apenas para nos comunicarmos com os outros. Ele nos deu o poder de falar para manifestar realidades na terra que já foram declaradas no céu. Por isso, quando você diz: estou exausto, meu corpo não aguenta mais, com certeza estou ficando doente, você está ativando uma resposta física que não vem de uma causa médica, mas de uma confissão espiritual mal alinhada. E o mais preocupante é que muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente. Nos acostumamos a falar a partir da reclamação, do medo, da dor, e sem saber estamos cultivando um terreno interior hostil à cura. Mas quando começamos a falar a partir da fé, da promessa, da verdade de Deus, então o corpo começa a obedecer a uma nova voz. Não é psicologia positiva, é um princípio espiritual. É o que Jesus demonstrou repetidamente ao falar com corpos quebrados e vê-los restaurados imediatamente. Vamos recordar como o próprio Jesus usava o poder de suas palavras para trazer vida onde havia morte. Em Marcos 5 encontramos a história de uma menina que havia morrido. A casa estava cheia de lamentos, a atmosfera saturada de desespero. Mas quando Jesus chegou, disse: por que tanto alvoroço e choro? A menina não está morta, mas dormindo. E embora todos zombassem dele, Jesus não mudou sua confissão. Tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente o corpo dela respondeu, seu espírito voltou, sua carne obedeceu à voz que trazia vida. Jesus não precisou tocá-la várias vezes nem orar por horas. Bastou falar. Porque quando você fala com autoridade espiritual e sob a direção do Espírito Santo, o corpo responde, a cura se ativa, a ordem se restaura. Esse princípio está presente desde a criação. Em Gênesis, quando a terra estava desordenada e vazia, Deus não agiu com as mãos. Ele falou: haja luz, e houve luz. O universo inteiro foi criado pelo poder de sua voz, e quando formou o ser humano, soprou nele o fôlego de vida. Não foi apenas ar, foi palavra viva, foi espírito. Isso significa que em você há uma voz depositada desde o céu, uma voz que não foi feita para repetir reclamações, mas para estabelecer o reino. Quando você fala com fé, quando declara que seu corpo está fortalecido, quando proclama que seus órgãos funcionam segundo o design de Deus, você está ativando a mesma lógica espiritual que deu origem a tudo o que existe. Mas quando você usa sua voz para amaldiçoar seu próprio corpo com palavras negativas, você entra em contradição com seu Criador. Muitos crentes oram por cura,
mas anulam suas próprias orações com o que dizem logo depois. Pedem a Deus que os cure, mas comentam com resignação: acho que isso nunca vai passar ou já me acostumei a viver com essa dor. Essas frases não são apenas expressões, são decretos, e o que você decreta, você constrói. Por isso, o inimigo não precisa tocar seu corpo para te adoecer. Ele só precisa que você declare doença, que sua confissão contradiga sua fé, porque então a doença encontra um ambiente fértil para permanecer. Mas Deus nos deu armas poderosas, e uma delas é a língua. Por isso Tiago a compara com um pequeno leme que dirige um navio gigante ou com uma faísca que incendeia uma grande floresta. Sua língua, embora pequena, tem um poder descomunal. Pode desencadear cura, pode levantar vida, pode mudar diagnósticos, mas também pode afundar sua saúde se não estiver sob a guia do Espírito. Há pessoas que lutam há anos com dores que não têm explicação médica. Fizeram exames, estudos, visitaram especialistas, mas a origem de sua dor não é encontrada. E se essa dor não for física, mas verbal, e se ela tiver origem em anos falando desde a derrota? Há quem tenha crescido ouvindo frases como: você tem uma saúde frágil, vai adoecer como seu avô aos 40 todos adoecem. E aceitou essas palavras como uma profecia inevitável. Mas hoje Deus quer quebrar esse padrão. Hoje Ele te chama a falar diferente, a declarar: meu corpo é forte porque Deus o fez forte. Cada célula responde ao design divino. O sistema imunológico que Deus colocou em mim é capaz de me proteger. Minha mente está em paz. Meus ossos se renovam. Meus órgãos se alinham com a vontade de Deus. Não porque você sinta, mas porque você crê. Porque a fé não fala a partir da evidência, fala a partir da promessa. Em Ezequiel 37 encontramos uma das visões mais poderosas de toda a Bíblia. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Não há vida, não há possibilidade humana de restauração. Mas Deus faz uma pergunta que nos confronta a todos: viverão esses ossos? Ezequiel, sem saber o que responder, diz: Senhor, tu o sabes. E então Deus não lhe diz: ore por eles ou toque neles. Ele diz: profetize sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel falava, os ossos começaram a se mover, se uniram, se cobriram de carne, receberam fôlego e voltaram à vida. Isso não é uma metáfora, é um modelo espiritual. Há corpos que parecem secos, sistemas que parecem exauridos, diagnósticos que parecem definitivos. Mas quando um filho de Deus se levanta e começa a profetizar vida, os ossos respondem, o corpo escuta, a carne obedece, porque foi projetado para se submeter à voz do Espírito que o habita. Seu corpo não é seu inimigo, é seu aliado, mas precisa ouvir a verdade com autoridade. Precisa ser dirigido por alguém que saiba quem é em Cristo. Quando você entende que é templo do Espírito Santo, você não amaldiçoa seu corpo por causa da dor, você o instrui com amor. Você diz: você vai responder, você vai se curar, você vai louvar a Deus com força. Não será um limite, mas um instrumento para a glória do Senhor. E mesmo que a dor não vá embora imediatamente, algo começa a mudar. Porque as palavras criam atmosferas. As declarações de fé são sementes que brotam com poder. Cada vez que você diz: pelas chagas de Cristo fui curado, você não está repetindo uma frase vazia, está invocando uma transação eterna. Está trazendo ao presente o poder da cruz. Está alinhando seu corpo a uma realidade superior. Muitos grandes homens e mulheres de fé testificaram como o poder de sua confissão transformou sua saúde. Pessoas que receberam diagnósticos terminais, mas decidiram não repetir o que o mundo dizia, e sim o que Deus havia dito. E dia após dia declararam vida sobre seus corpos. Agradeceram pela cura antes de vê-la. Falaram às suas células, dirigiram-se aos seus órgãos, e o que era impossível começou a ceder, não porque eles tivessem uma força especial, mas porque alinharam sua voz com a do céu. E quando isso acontece, nenhuma doença se mantém firme, porque a palavra de Deus é vida, e vida em abundância. Davi entendia isso bem. No Salmo 113 ele fala à sua alma, mas também ao corpo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, o que cura todas as tuas enfermidades. Não diz algumas,
diz todas. E o declara com certeza porque sabia que sua cura não dependia de como se sentia, mas de quem era seu Deus. Quando você começa a falar com seu corpo como Davi falava com sua alma, algo desperta em você. A fé começa a fluir. A presença de Deus se ativa em cada fibra do seu ser. Porque o Espírito Santo não habita apenas no invisível, também se manifesta no físico. E uma de suas formas de agir é através das suas palavras. Hoje é o dia de romper com toda confissão negativa. Hoje é o dia de se arrepender por cada vez que você disse: estou quebrado, não aguento mais, isso nunca vai melhorar. Não porque Deus se ofenda, mas porque você se enfraqueceu com cada frase. Mas há redenção para suas palavras e há restauração para seu corpo. Você só precisa começar a falar diferente. Não espere se sentir bem para declarar cura. Declare cura até que seu corpo ouça e responda. Faça isso com firmeza, com fé, com autoridade, porque você não está sozinho. A mesma voz que falou aos ossos secos está disponível hoje para falar a sua vida. E se você não sabe o que dizer, comece com a palavra. Repita em voz alta: pelas suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Diga como quem reclama uma herança. Diga como quem lembra um pacto. Diga como quem ordena ao seu corpo que se lembre de quem o criou. Porque seu corpo não foi projetado para viver doente e foi criado para glorificar a Deus. E quando você fala com essa convicção, os céus se abrem e o corpo obedece. Porque não é a sua voz que tem poder, é a palavra de Deus na sua voz que transforma. Sua saúde não começa no hospital, começa na sua boca. E Deus hoje está te lembrando que você não precisa esperar outro diagnóstico para começar a falar diferente. Hoje você pode declarar: meu coração bate com força. Meus ossos se fortalecem. Minha mente está em paz. Minha digestão se regula. Meus pulmões respiram com liberdade. Porque não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. E eu creio que Deus me fez completo, são forte para a sua glória. Agora que você sabe, o que você vai dizer ao seu corpo hoje? Porque o que você declarar, ele ouvirá. O corpo não responde ao acaso, não age por si só, não é uma máquina sem direção ou propósito. Foi projetado para obedecer a uma autoridade superior, uma voz que o guie e o alinhe com sua origem, e essa voz não é a do medo, nem do diagnóstico médico, nem do pensamento humano. É a palavra de Deus. Quando o corpo ouve essa voz, algo em seu interior se reordena, porque foi criado sob essa palavra, sustentado por ela e restaurado através dela. Hebreus 1:3 declara que o Filho sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Isso inclui sua saúde, seus órgãos, seus sistemas internos. Não há célula que não esteja sujeita à autoridade daquele que falou o universo à existência. Por isso, quando suas palavras estão alinhadas com o que Deus disse, o corpo reconhece essa verdade como sua linguagem original e responde. Não se trata de repetir frases positivas com a esperança de que algo aconteça. Se trata de entrar em acordo com o que o Criador já estabeleceu desde a eternidade. Isaías 55:11 afirma: assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra não volta sem produzir fruto. Ela tem um design, uma função, um destino. E quando você a toma e a pronuncia com fé, esse mesmo poder se ativa na sua vida física. Seu corpo não é alheio a essa dinâmica. Está feito para obedecer à palavra que o formou. Quando essa palavra é dita com convicção, seu sistema nervoso responde, seu sistema imunológico se ativa, seus órgãos começam a se alinhar, porque a voz do Espírito carrega em si o plano original da sua saúde. Quando Jesus enfrentou o inimigo no deserto, não usou força física nem estratégias humanas. Usou a palavra escrita. Cada tentação foi respondida com: está escrito. Essa declaração não foi simbólica, foi uma manifestação de autoridade espiritual. Ao citar a palavra, Jesus reafirmou seu alinhamento com o propósito do Pai, e esse alinhamento trouxe vitória. No mesmo nível, quando você enfrenta um sintoma ou uma doença, sua primeira resposta não deve ser o medo nem o desespero, mas o alinhamento com o que está escrito. Se está escrito que menos suas feridas fomos curados, Isaías 53:5, então sua boca deve repeti-lo, não porque você sinta, mas porque é verdade. O corpo não espera uma explicação,
espera direção, e a direção espiritual mais alta vem da palavra. Salmo 107:20 revela um princípio eterno, enviou sua palavra e os curou, e os livrou da ruína. Não foi um tratamento, não foi uma medicina, foi sua palavra. Essa palavra que é espírito e vida, como Jesus afirmou em João 6,63. Essa palavra que não é letra morta, mas viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo do ser. Hebreus 4:12. Essa é a palavra que transforma o corpo desde dentro. Não é um processo emocional nem uma sensação espiritual abstrata. É uma realidade concreta, eficaz, tangível. Quando essa palavra é recebida com fé e proclamada com autoridade, começa um processo de restauração que toca cada fibra do seu ser. Em 2 Reis 20, encontramos o relato de um rei doente. O profeta leva uma palavra da parte de Deus: ordene sua casa, porque você morrerá. Mas o rei vira o rosto, ora ao Senhor e se alinha com sua vontade. Deus ouve, e antes que o profeta saia do pátio, recebe outra instrução divina: ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Eis que eu te curo. A reversão do diagnóstico veio com uma palavra. Não foi o profeta quem fez o milagre, foi a intervenção direta de Deus através de sua palavra. Esse modelo permanece. Deus continua enviando sua palavra como resposta, como medicina, como instrução. E quando você a toma e a faz sua, seu corpo começa a obedecer esse novo decreto. A doença não tem a última palavra quando a palavra de Deus foi liberada. Por isso, é essencial entender que a cura não começa na medicina, mas no espírito. A medicina pode tratar sintomas, mas só a palavra toca a raiz. A raiz do quebrantamento humano sempre foi espiritual. Desde o Éden, o pecado abriu a porta para a morte, para o deterioro, para a fragilidade do corpo. Mas também desde o Éden, Deus começou a declarar promessas de redenção. Cada palavra profética, cada pacto, cada promessa apontava para restaurar o que o pecado havia danificado. Jesus, o Verbo feito carne, é a encarnação dessa palavra restauradora. E hoje essa mesma palavra está disponível, viva e eficaz, esperando ser pronunciada por filhos que entendem sua autoridade. Quando você repete a palavra com convicção, está entrando em acordo com a vontade de Deus. Não está pedindo permissão, está reivindicando um direito espiritual. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será feito. Essa permanência não é passiva, é ativa. Significa viver na palavra, meditá-la, declará-la, alinhar-se com ela. Porque só quando o que sai da sua boca está sincronizado com o que saiu da boca de Deus, então a autoridade do céu se ativa sobre a terra, e seu corpo reconhece essa autoridade. Não reconhece o medo, não reconhece a dúvida, mas reconhece a voz do que o criou. Em Mateus 8, um centurião se aproxima de Jesus pedindo cura para seu servo. Ele diz: apenas diga a palavra e meu servo será curado. Esse homem entendia a autoridade. Sabia que as palavras certas, da fonte certa, produziam obediência imediata. Jesus se maravilhou com sua fé, e de fato com apenas uma palavra, o servo foi curado. Não houve contato físico, não houve ritual, houve alinhamento. Uma palavra foi dita em fé, e o corpo respondeu. Esse mesmo princípio está vigente. Se você crê que uma palavra pode adoecer, também deve crer que uma palavra pode curar. Se crê que uma declaração negativa pode te enfraquecer, também deve crer que uma declaração baseada na Escritura pode te fortalecer. Em Romanos 10:17, somos ensinados que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas não basta ouvi-la uma vez. Ela deve ser repetida, lembrada, meditada. A alma precisa ouvi-la, mas também o corpo. Porque a fé não é apenas um ato mental, é um dinamismo espiritual que afeta toda a existência humana. E quando essa fé ativa, o corpo não tem outra opção senão se alinhar, porque já não está sendo governado pelas emoções ou pelo temor, mas pela verdade que permanece para sempre. O corpo foi projetado para a verdade, e a verdade em sua forma mais pura é a palavra. Quando o salmista declara em Salmo 119:93,
Nunca me esquecerei dos teus mandamentos, porque com eles me tens vivificado. Ele está reconhecendo que a vida não vem de uma sensação, mas de uma instrução. Vivificar significa dar vida, restaurar, renovar. Essa vivificação não ocorre no abstrato, ocorre na mente, na alma, no corpo, porque a palavra não se limita a uma área da sua vida, ela transforma tudo. Se você vive conforme o que Deus disse, seu corpo o manifestará, porque o corpo não pode resistir por muito tempo à verdade. Pode ter sintomas, pode apresentar resistência, mas eventualmente se submete, porque sua estrutura original foi criada por essa mesma voz que hoje você pode declarar. Em Jeremias 1:12, o Senhor diz ao profeta: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa vigilância não é passiva, é ativa, constante, determinada. Deus está atento a toda palavra que sai de sua boca. E quando alguém na terra a repete com fé, ele age. Essa ação não se limita ao espiritual, abrange o físico, porque sua glória não se manifesta apenas na alma restaurada, mas também no corpo curado. Quando você entende isso, não fala mais por emoção, fala por revelação. E cada palavra que você pronuncia se torna um canal de vida, um agente de transformação, uma semente eterna que não volta vazia. A alinhamento com a palavra não é uma sugestão, é uma necessidade, porque fora dela tudo perde sentido. O corpo pode estar vivo, mas sem propósito. Pode estar em movimento, mas desconectado do plano divino. Só a palavra lhe devolve sua direção, seu destino, sua essência. Por isso, cada vez que você lê a Escritura, faça-o com a convicção de que está alimentando seu corpo tanto quanto seu espírito. Não é um ato religioso, é um ato vital. É medicina celestial que entra pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua fé e produz um efeito que nenhuma substância terrena pode igualar, porque não foi criada por mãos humanas, mas pelo fôlego do Criador. Quando Jesus curou o paralítico em Marcos 2, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa instrução foi clara, direta, cheia de autoridade. Não houve necessidade de explicar nem de convencer. A palavra foi suficiente. O corpo obedeceu porque reconheceu a voz de sua origem. Esse mesmo padrão se repete uma e outra vez nas Escrituras. A palavra não apenas informa, transforma, não apenas consola, ordena, não apenas ensina, liberta. E quando essa palavra é pronunciada por alguém que crê, o corpo se rende. Não porque seja fraco, mas porque foi criado para se submeter à verdade. A chave não está em quanto você fala, mas no que você fala. Não está em repetir por repetir, mas em declarar desde a certeza. Quando você fala a partir da palavra, está liberando uma força que não vem de você, mas do céu. E essa força não se limita ao espiritual, penetra o físico, o repara, o reestrutura, o renova, porque assim foi desde o princípio e assim será pela eternidade. O céu e a terra passarão, mas sua palavra não passará, e tudo que você alinhar com ela será sustentado, restaurado, vivificado. Se seu corpo precisa de direção, não a dê com temor, dê com a palavra. Não fale a partir do que vê, mas do que está escrito. Não se baseie no que sente, mas no que Deus disse. Porque sua palavra não muda, não envelhece, não perde eficácia. E quando você se alinha com ela, tudo em você começa a refletir sua glória, do invisível ao tangível, do espiritual ao físico, porque a palavra não tem limites, só precisa ser crida e proclamada com poder, com verdade e com fé. A doença nem sempre começa no corpo. Muitas vezes sua raiz está em um lugar mais profundo, a alma. Ali onde se armazenam as feridas não tratadas, os pensamentos persistentes, as emoções contidas e as culpas acumuladas, forma-se um terreno fértil para que a aflição se manifeste no físico. O corpo é sensível aos estados internos, e embora se tente ignorar, tudo o que se experimenta emocional e espiritualmente termina se refletindo nele. As Escrituras nos mostram que a cura não é um assunto meramente externo. Em várias ocasiões, Jesus curou corpos ao mesmo tempo que perdoava pecados ou restaurava a alma. Em Marcos 2, quando apresentaram o paralítico, antes de dizer levanta-te e anda, ele disse: filho, teus pecados te são perdoados. Não foi uma resposta inesperada, foi uma intervenção na ordem correta.
Jesus sabia que naquele caso a paralisia do corpo estava vinculada a uma paralisia interna. Ao longo da história bíblica encontramos uma constante conexão entre a saúde espiritual e a saúde física. O Salmo 32 expressa isso com crueza: enquanto calei envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemer todo dia. O salmista reconhece que o silêncio de sua alma, o não confessar seu pecado, estava desgastando seu corpo. Há dores que não têm explicação clínica, mas que são consequência direta de uma alma que carregou demais por tempo demais. Quando se guarda rancor, quando se cultiva a tristeza, quando se vive sob uma culpa não resolvida, o corpo recebe isso como uma carga que não foi projetado para carregar, porque o corpo não está separado do espírito nem da alma. São uma unidade criada para viver em harmonia sob a direção de Deus. Quando essa harmonia se rompe, quando a alma se desconecta de seu Criador, o corpo manifesta. A doença pode ser um sinal, não de condenação, mas de advertência, uma alerta que indica que algo no interior está fora de lugar. Assim como uma dor física indica uma lesão, uma aflição persistente pode estar apontando um conflito interno que precisa de atenção espiritual. Jesus deixou isso claro quando disse: a lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se for maligno, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6, 22, 23. A percepção, a forma como se interpreta e vive a realidade espiritual, afeta diretamente o corpo. Se você vive com uma visão contaminada pela amargura, inveja, medo ou incredulidade, o corpo não pode permanecer em plena saúde, porque o que se percebe como normal desde a alma se reproduz como experiência no físico. No livro de Provérbios afirma-se que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Isso não é uma observação poética, é um princípio de design. A alegria quando brota de uma alma em paz embeleza e renova, mas a dor interna quando não resolvida vai desgastando lentamente cada área da vida. E esse desgaste, por mais que se tente ocultar, termina afetando a vitalidade do corpo. O mesmo livro acrescenta: o espírito do homem suportará a sua enfermidade, mas quem suportará o espírito angustiado? Provérbios 18, 14. A força do espírito pode resistir a dores físicas, mas quando o ânimo cai, quando o interior se quebra, a doença encontra uma porta aberta, porque a alma abatida não pode sustentar um corpo que precisa de direção e esperança. Deus conhece essa relação, por isso sua intervenção sempre aponta para a restauração completa. Em Isaías 61:1, ao falar da missão do Messias, disse: o Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. A cura começa por dentro. Jesus foi enviado para restaurar o invisível, o que ninguém vê, mas que sustenta tudo mais. Um coração quebrantado não apenas dói emocionalmente, afeta o ritmo do corpo, altera a paz do sistema nervoso, modifica a química do cérebro. A falta de perdão, por exemplo, não é apenas uma barreira espiritual, é uma fonte de destruição interna. Quem guarda ressentimento encerra em si mesmo um veneno que vai se infiltrando lentamente em seu corpo. A alma foi feita para a comunhão, para a reconciliação, para a paz. Quando se vive em conflito, o corpo entra em alerta permanente. E esse alerta sustentado no tempo esgota, enfraquece e adoece. Jesus ensinou a perdoar não como uma opção, mas como uma necessidade vital. Em Mateus 6, 14 e 15, ele deixou claro: se perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai Celestial os perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão desbloqueia a restauração espiritual e com ela a física. O corpo não pode ser livre se a alma está atada ao passado. Também não pode receber cura quem se resiste a soltar o que o destrói por dentro. A libertação interior é uma porta para a cura exterior. Por isso, muitos dos milagres de Jesus incluíram primeiro uma palavra de libertação, de reconciliação, de limpeza, porque o corpo só pode responder plenamente quando a alma foi restaurada. A ansiedade e a preocupação constante também têm um peso destrutivo. Filipenses 4, 6, 7 instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica,
com ações de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. O afã contínuo desgasta, altera funções vitais e interrompe processos que deveriam fluir em ordem. A paz não é um luxo, é uma necessidade biológica e espiritual. Quando a alma repousa em Deus, o corpo manifesta com estabilidade, com equilíbrio, com fortaleza. Mas quando a alma se inquieta, o corpo começa a se desorganizar, as defesas caem, os ritmos mudam, o sistema inteiro se vê comprometido. Por isso Deus não promete apenas cura, promete paz. Em Isaías 26:3 garante-se: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. A restauração da alma é uma prioridade para Deus. No Salmo 23, Davi declara: ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O bom pastor sabe que antes de guiar deve consolar, antes de enviar deve restaurar. Só uma alma fortalecida pode sustentar um corpo em plenitude. Esse princípio deve levar a examinar não apenas o estado físico, mas também o estado interior. Há feridas abertas, conflitos não resolvidos, pensamentos que se repetem e contaminam. Tudo isso tem um impacto direto sobre o corpo. E Deus, em sua misericórdia, não quer apenas aliviar sintomas, quer curar desde a raiz. A alma foi projetada para viver em comunhão com o Espírito de Deus. Quando essa conexão se enfraquece, todo ser o percebe. Por isso Jesus não ofereceu apenas perdão, ofereceu uma nova vida, uma vida abundante. João 10:10 expressa sem ambiguidades: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida não se limita à alma, se estende ao corpo, à mente, a cada área da existência. Mas para recebê-la, a alma deve ser aberta, disposta, livre de amarras. A liberdade interior é a plataforma onde se constrói a saúde exterior. Não se pode viver em plenitude com uma mente dividida nem com um coração endurecido. O corpo reflete tudo, e se o que reflete é desordem, é tempo de voltar à ordem do Criador. No Evangelho de João, Jesus encontra um homem que estava enfermo há 38 anos. Ele pergunta algo que parece óbvio: queres ser curado? João 5:6. A pergunta não é superficial, é uma convite para revisar a vontade interior. Porque há quem, sem dizer, se acostumou a viver doente. Sua alma se adaptou à dor, ao medo, à reclamação. E até que não haja um desejo genuíno de restauração interior, o corpo não terá força para responder. A cura começa com uma decisão espiritual, com um sim profundo, consciente, comprometido. Quando a alma se levanta com fé, o corpo encontra uma nova direção. Deus conhece cada canto do ser humano. Não apenas examina o externo, perscruta o coração. Em 1 Samuel 16:7, afirma-se que o homem olha o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Ele sabe quando a dor física é apenas uma expressão de uma dor mais profunda. E sua resposta é integral. Não cura por partes, cura o todo. Por isso, cada vez que se busca cura, também se deve buscar verdade. Verdade sobre o que se guarda, sobre o que se teme, sobre o que ainda não foi entregue. Porque nesse ato de sinceridade começa a verdadeira restauração. A conexão entre corpo, alma e espírito é inquebrável. Não se pode curar um sem atender ao outro. E Deus proveu uma solução completa. Em 3 João 2, expressa-se um desejo claro: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. A saúde física está relacionada com a prosperidade da alma. Não uma prosperidade material, mas uma prosperidade de paz, de clareza, de comunhão com Deus. Quando a alma prospera, o corpo floresce. Quando a alma encontra seu lugar no design divino, o corpo encontra estabilidade. É tempo de reconhecer que a cura não é um evento externo. É uma restauração que começa dentro, na alma, no espírito, na relação com Deus, e desde ali flui para o corpo. Não basta desejar se sentir melhor. É necessário render o que está quebrado, permitir que a verdade penetre e deixar que o Espírito Santo ilumine o oculto, porque só a luz pode dissipar as trevas. E onde há luz, há vida. Onde há verdade, há restauração. Onde há perdão, há liberdade.
E nessa liberdade o corpo encontra seu lugar, não como inimigo, mas como reflexo de uma alma que foi tocada por Deus. Assim começa a verdadeira cura. Assim se ativa o design original. Assim responde o corpo quando a alma volta ao seu Criador. Jesus não trouxe apenas palavras de consolo nem ensinamentos para a alma. Sua voz tinha poder sobre o físico. Quando falava, os corpos respondiam, as doenças cediam, os sentidos se restauravam, os mortos se levantavam. Sua autoridade não era apenas espiritual, era integral. Porque ele não veio salvar almas no abstrato, mas redimir o ser humano completo. Sua voz não se limitava aos céus, ressoava nos ossos, na pele e nos órgãos. O que dizia não era uma sugestão para o corpo enfermo, era uma ordem revestida de soberania. Cada vez que abria a boca, o criado se sujeitava. Os corpos sabiam quem falava, embora as multidões não entendessem. A matéria reconhecia seu Criador. Por isso, quando Jesus dizia, "Sê limpo", a lepra fugia. Quando dizia, "Abre teus olhos", a vista voltava. Quando dizia, "Levanta-te", as pernas quebradas recuperavam força. Sua forma de falar ao corpo não era uma fórmula. Não usava rituais repetitivos nem frases mágicas. O que fazia era restaurar o ordem divino. Sua voz corrigia o caos. Onde havia deformidade, restaurava o design. Onde havia paralisia, reinstaurava movimento. Onde havia morte, proclamava vida. E tudo fazia mediante o poder da palavra. Não porque as palavras em si mesmas tivessem poder humano, mas porque procediam da verdade eterna. Não falava desde a necessidade, falava desde a autoridade, não suplicava por cura. A anunciava, não raciocinava com a dor, a confrontava. O corpo não tinha opção. Quando o Filho de Deus falava, o corpo obedecia. Esse padrão é constante nos evangelhos. Jesus encontra um homem cego de nascimento e após untar lama em seus olhos diz, "Vai e lava-te no tanque de Siloé." O milagre não ocorre pela lama nem pela água. Ocorre porque uma palavra foi liberada. O corpo precisava ouvir o que a voz de Deus dizia para ativar sua restauração. Em outra ocasião, um surdo mudo é levado a ele. Jesus coloca os dedos nos ouvidos do homem, toca sua língua e diz, "Éfata", que significa Marte, e imediatamente seus ouvidos se abrem, sua língua se solta. Essa palavra não foi um símbolo, foi uma ordem celestial. Foi um decreto que os sentidos entorpecidos por anos de limitação não puderam resistir. O poder de Jesus sobre o corpo não estava limitado pela gravidade do caso. Curou febre, mas também lepra. Restaurou mobilidade, mas também ressuscitou mortos. Não havia condição que superasse o alcance de sua voz. Em cada cena, sua palavra demonstrava que o corpo humano não está condenado à degradação permanente, mas pode responder à intervenção divina. E o mais revelador é que Jesus não operava apenas por compaixão, o fazia como cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Sua voz sanadora não era uma exceção, era a norma do reino. O que ocorria cada vez que falava ao corpo era uma demonstração do que Deus quer fazer, restaurar completamente. Quando se examina sua forma de agir, percebe-se uma intenção deliberada. Jesus não precisava impor mãos sempre, nem estar presente fisicamente. Às vezes, curava à distância. No caso do servo do centurião, bastou uma palavra dita de longe. Jesus não precisou tocar o enfermo, nem observá-lo, nem ouvir sua voz, simplesmente disse, "Vai, e como creste, assim te seja feito." E naquele mesmo momento o corpo do servo foi restaurado. Essa ação revela algo profundo. O corpo humano pode receber ordens divinas, embora a distância o separe do emissor. Porque o que cura não é a proximidade física, mas a autoridade espiritual. Onde está a fé, ali se ativa a obediência corporal. E onde está a palavra de Deus, ali se desencadeia o milagre. Jesus sabia que suas palavras eram espírito e vida. Ele declarou isso em João 6,63. Não falava desde a emoção, mas desde a eternidade. Sua voz tinha o poder de reorganizar o que estava em desordem. Em uma ocasião, enquanto uma multidão o pressionava, uma mulher tocou a orla de seu manto. E embora não tivesse havido uma palavra direta antes do toque, Jesus pronunciou depois uma afirmação que selou sua restauração. "Filha,
A tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. O corpo da mulher já havia respondido ao contato, mas foi a palavra de Jesus que confirmou sua cura. Sua voz não apenas cura, também estabelece o que foi restaurado. Não deixa espaço para dúvida. Onde ele fala, a restauração se afirma. Cada palavra sua era como uma semente perfeita, semeada em terreno fértil. Os corpos receptivos eram esses terrenos, e o fruto era a cura visível. Quando disse ao homem da mão seca, estende a tua mão, não foi uma sugestão terapêutica, foi uma ordem carregada de poder. O homem obedeceu, e seu corpo, que antes não respondia, o fez sem resistência. Não houve intervenção médica, nem período de recuperação, apenas uma palavra precisa, nascida no céu, dirigida ao lugar exato do quebrantamento. Isso foi suficiente para reverter anos de impossibilidade. O corpo humano, embora corrompido pelo pecado e marcado pelo desgaste do tempo, segue sendo sensível à voz do Criador. Jesus veio para lembrá-lo. Cada milagre físico que realizou é um sinal claro de que o corpo ainda pode ser restaurado quando ouve a palavra correta. Não é o volume nem a repetição que ativa a mudança. É a procedência. Quando a palavra vem de Deus, o corpo obedece. E quando o ser humano fala com fé, sob a autoridade do nome de Jesus, esse mesmo padrão pode se manifestar. Jesus não agia ao acaso. Cada encontro tinha um propósito. Quando curou o homem no tanque de Betesda, o fez com uma instrução breve e poderosa. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele corpo, imóvel por 38 anos, não precisou de terapias prévias nem motivações humanas. Só ouviu uma voz que portava a vida e obedeceu. Essa cena mostra que o tempo não limita Deus. Anos de deterioração não impedem a restauração instantânea quando a palavra correta é pronunciada. Não importa quanto tempo o corpo tenha estado limitado. Se lhe falarem com autoridade, se a palavra proceder do alto, o corpo responderá. Em cada intervenção de Jesus, percebe-se que a linguagem do corpo é a linguagem do reino. Não se trata de técnicas nem de processos científicos. Trata-se de recuperar a ordem original, de voltar ao design perdido. A palavra falada por Jesus restituía o que o pecado havia corrompido. E não o fazia apenas como um gesto de bondade, mas como um ato de justiça. Porque é justo que o corpo obedeça à voz que o formou. É justo que a criação responda ao seu Criador. Por isso a cura não era um ato caprichoso, mas uma manifestação de justiça divina. Onde estava o torto, a palavra endireitava. Onde havia ruína, a palavra reconstruía. O corpo foi feito para glorificar a Deus. Quando Jesus o restaurava, o devolvia ao seu propósito. Um corpo que pode caminhar, ver, ouvir, falar, mover-se com liberdade. Um corpo que pode louvar. Por isso, após cada milagre, seguia-se a adoração. O cego que recuperou a vista, o coxo que começou a andar, o leproso que foi limpo, todos respondiam com gratidão, com reconhecimento, porque sabiam que seus corpos haviam sido tocados por uma palavra que vinha de além do natural, uma palavra que não apenas curava, mas despertava consciência. Porque não se trata apenas de estar são, mas de saber por que se foi restaurado. A cura não é o fim, é o meio para viver em propósito, para dar glória a quem tem o poder de restaurar o impossível. Hoje, essa voz segue viva. Não ficou nos evangelhos, não se limitou ao passado. A palavra de Jesus segue sendo espírito e vida. Seu poder não diminuiu. O que ele falou então segue ativo hoje. O que ordenou na Galileia segue ressoando nos corpos que estão dispostos a crer. Sua palavra não está morta. Sua autoridade não se enfraqueceu. Ele segue falando, e quando sua voz é proclamada, o corpo ouve, não por costume, mas por design, porque foi criado para responder a essa voz, porque reconhece quem lhe fala, e quando o faz, se alinha, se ordena, se renova. O segredo está em não limitar o que ele pode fazer. Se Jesus falava aos corpos com esse poder, é porque o corpo não é terreno alheio para o reino. É parte do plano, é parte da glória, é parte do testemunho. Por isso, falar ao corpo desde a palavra não é presunção, é obediência. Quando você declara cura, quando ordena ao corpo que se alinhe com a vontade de Deus, está replicando o que Jesus fez. Não se trata de imitar sem sentido,
mas de agir sob a mesma autoridade que ele delegou. Porque quem fala desde seu nome, sua voz segue tendo poder, sua palavra segue restaurando, sua autoridade segue vigente. E se ele falou aos corpos, hoje também o faz, não com menos força, não com menos propósito, mas com o mesmo desejo de que cada corpo seja um instrumento vivo de adoração e testemunho. Porque tudo que foi tocado por sua voz não pode seguir igual. Deve responder, deve se alinhar, deve curar. A gratidão e o louvor não são simples expressões emocionais, são armas espirituais que transformam atmosferas e restauram corpos. Quando a alma se levanta em agradecimento, o corpo reage. Há algo no ato de louvar a Deus que ordena o interno e o externo. A Bíblia confirma isso de forma constante. No Salmo 103, o salmista não apenas bendiz a Deus com sua alma, mas lembra com firmeza Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, o que cura todas as tuas enfermidades. Não há divisão entre perdão e cura, entre o espírito e o corpo. O louvor não é um ato desconectado da realidade física. É uma manifestação de fé que provoca reação em todo o ser. A gratidão não é uma emoção passageira, é uma disciplina que harmoniza o espiritual com o físico. Em Abacuque 3, o profeta declara que ainda que a figueira não floresça e faltem vacas nos currais, ele se alegrará no Senhor. Não o faz por emoção, mas por decisão. E o resultado é uma promessa concreta. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é abstrata, é tangível, guarda, protege e estabiliza. E quando a mente está em paz, o corpo o manifesta, porque a ansiedade adoece, mas a gratidão cura. O afã esgota, mas o louvor fortalece. Não é apenas uma postura espiritual, é também uma medicina interior que atua em níveis profundos. O corpo humano foi criado para adorar. Seus movimentos, sua voz, sua respiração, cada função foi projetada para responder à presença de Deus. Quando essa resposta se ativa, o corpo entra em sintonia com seu propósito, e nessa sintonia encontra saúde, porque o que está alinhado não se corrompe, o que louva não se oxida. O louvor conserva, preserva, vivifica, não porque ignore a dor, mas porque a submete a uma verdade maior. Assim como os muros de Jericó caíram ante o som das trombetas, muitas vezes as barreiras internas cedem diante de um louvor sincero, não por emoção, mas por autoridade espiritual. Onde há gratidão constante, o corpo encontra descanso. Onde há louvor contínuo, a doença não pode permanecer, porque onde Deus habita, a restauração é inevitável. A transformação do corpo não começa com uma ação física, mas com uma decisão espiritual. Quando o espírito se alinha com a vontade de Deus e a boca declara o que o céu estabeleceu, o corpo não pode permanecer igual. Cada célula, cada órgão, cada sistema começa a responder ao mandato que vem do alto. Não porque exista um poder humano nas palavras, mas porque há poder em repetir o que Deus disse. O corpo foi projetado para obedecer à voz do Criador. E essa voz agora está na sua boca quando você confessa sua palavra com fé. Em Romanos 10:10, afirma-se que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Esse princípio não se limita ao âmbito eterno, também se aplica à restauração do corpo. A confissão não é uma repetição vazia, é uma afirmação de verdade. Não se trata de convencer o corpo, mas de lembrá-lo de seu design original. A palavra tem o poder de restaurar o que o pecado, o tempo ou a dor desordenaram. Quando você fala a partir da Escritura, está soltando sobre si mesmo uma autoridade superior a qualquer diagnóstico, uma realidade que está acima dos sintomas. A cura não é uma ideia abstrata, é uma promessa com sustento eterno. Isaías 53:5 declara que pelas suas chagas fomos curados. Não diz que seremos, diz que fomos. A obra está feita. Cristo não apenas levou o pecado, também carregou nossas enfermidades. Essa verdade deve ser dita, proclamada, repetida com convicção. Cada vez que você a declara, o corpo ouve. Cada vez que você fala, a vida está invocando o que já foi conquistado. A fé não cria realidades novas, ativa as que Deus já estabeleceu. Começar essa transformação exige consistência.
Não é uma declaração ocasional, é uma disciplina diária. Assim como se alimenta o corpo com constância, a alma e o espírito também devem ser nutridos. A palavra não atua como um evento isolado, atua como um processo vivo. Provérbios 4, 20 e 22 instrui: Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Aí está o segredo. As palavras de Deus são medicina, não simbólica, mas literal. Ao pronunciá-las com fé, algo se ativa, e essa ativação não depende da força humana, mas do respaldo divino que cada palavra contém. O corpo responde à liderança espiritual. Se o espírito está alinhado e a língua declara o correto, o corpo segue. Não porque entenda, mas porque reconhece a autoridade. Por isso, Jesus disse que, se você tivesse fé como um grão de mostarda, poderia dizer ao monte: move-te, e ele se moveria. Essa fé que fala não se baseia em emoções, se baseia em convicção. E quando se aplica à restauração física, produz frutos, não necessariamente instantâneos, mas seguros, porque Deus não mente. Se ele disse que há cura em seu nome, então há. Se ele disse que o justo pela fé viverá, então essa fé também vivificará o que está morrendo no corpo. Portanto, comece hoje. Não espere um momento perfeito nem sinais externos. Comece a falar vida. Declare a palavra não desde a necessidade, mas desde a verdade. Fale aos seus ossos, ao seu sangue, ao seu sistema nervoso. Diga o que Deus disse. Afirme o que o céu decretou. Porque quando a fé fala, o corpo ouve. E quando o corpo ouve o espírito, a restauração já começou. A restauração não é apenas uma promessa, é uma missão. Não se trata apenas de curar o danificado, mas de posicionar-se como uma voz ativa de vida para seu próprio corpo e para aqueles ao seu redor. O que você fala transforma mais que seu estado físico, reconfigura o ambiente que te cerca. Quando você decide declarar verdade, não apenas recupera o que havia perdido, também semeia cura em outros, porque cada palavra que sai da sua boca tem o potencial de abrir caminhos de restauração além de você. O corpo ouve, mas também o ambiente obedece. O poder que Deus te deu não é para ser guardado em silêncio, mas para ser exercido com sabedoria, com constância, com reverência. Há territórios que sua voz deve conquistar, áreas que estiveram secas, adormecidas, contaminadas por anos de palavras negativas, de decretos equivocados, de pensamentos emprestados que nunca vieram de Deus. Hoje é o tempo de limpar o terreno, de falar como fala o céu, de declarar desde seu lugar de autoridade, porque você não foi projetado para resistir passivamente, mas para governar do espiritual para o físico. O corpo não é um obstáculo, é um aliado, não é uma carga, é um instrumento. E quando você entende isso, suas palavras deixam de ser reações e se tornam missões. Você não fala porque algo dói, fala porque sabe a quem representa. Não ordena por desespero, mas por design. Deus colocou seu fôlego em você e esse fôlego tem propósito. Use sua voz não apenas para resistir à doença, mas para estabelecer saúde. Não apenas para pedir restauração, mas para impartir vida. Porque se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, então também dará vida ao seu corpo mortal. Essa é a verdade que não pode ser calada. Essa é a autoridade que você já possui. E quando você decide usá-la, o corpo não será mais um campo de batalha, mas um testemunho vivo do poder de Deus operando em você. Esse é o seu chamado. E agora é o tempo de falar com fé, com verdade, com um grande propósito. Deus está com você. Amém.